Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que é o Vai Civil, e este é o programa Segue o Prumo. Esse programa, todos os dias às 7h27 da manhã, estamos aqui para trazer para você uma pílula de conhecimento prático. Você, profissional da construção, você mesmo. Vem comigo que você vai entender o que eu estou falando. E toda semana a gente faz uma série, e essa semana nós estamos numa série fantástica falando o quê? Construindo com propósito. Não é só sobre construir, é o porquê construir e como construir a partir desse porquê. Beleza? Então vamos entrar já no nosso conteúdo aqui, porque o nosso tempo é escasso e a gente precisa otimizar ele. E olha só, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí para a gente poder atingir mais pessoas. E ao atingir mais pessoas, nós estamos aqui gratuitamente para te ajudar e também para ajudar ao máximo de pessoas que tiver aqui. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais pessoas são ajudadas. É nisso que eu acredito e é para isso, e esse é um dos meus propósitos, que a gente está falando sobre propósito aqui, né? Então esse é um dos meus propósitos, então me ajude a cumprir essa meta, fazendo o quê? Se inscrevendo nesse canal, curtindo o vídeo, compartilhando. Isso ajuda demais o YouTube a entender que esse canal ele é relevante, ele traz um conteúdo bacana e as pessoas começam a assistir, começam a pelo menos receber a informação de que existe esse conteúdo, beleza? Isso é que eu quero, né? Você vai assistir, se não vai assistir, aí não é comigo, aí é com outra pessoa, né? Mas aí se a pessoa chegar a esse conteúdo, ter acesso a ele, esse é o trabalho que eu tenho tentado fazer, beleza? Me ajuda aí com isso. Vamos lá então, falando sobre propósito, né? E ontem a gente falou bastante aí o porquê de tratar esse negócio de propósito e tudo mais. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é bem bacana. Mas hoje eu quero falar para você como que a gente consegue transformar propósito em direção. Porque de nada adianta você falar, não, meu propósito é ajudar pessoas. Ah, isso é muito abrangente, né? Ah, o meu propósito é, sei lá, cultivar gado. Nossa, nada a ver, né? Mas vamos lá. Não importa o seu propósito qual que ele é. O que importa é como que você vai conseguir, qual direção você vai tomar para conseguir ter o melhor resultado a partir desse propósito. Beleza? É para isso que a gente está falando sobre esse tema aqui. Certo? Porque a gente não está falando sobre uma coisa que transcende, né? Uma coisa absurda. Falando, não, né? Não é nada disso. A gente está falando aqui sobre coisas reais. Certo? E falando sobre coisas reais, vamos entender um pouquinho sobre isso. Qual posição você deseja ocupar na construção civil? Já parou para se perguntar sobre isso? Qual posição você deseja ocupar? Porque existem os espaços, existem os vazios, existem os espaços ali para ser ocupados. Qual você quer ocupar? Eu vou te dizer que o espaço de ser um mau profissional na construção está muito mais saturado do que o espaço de ser um bom profissional na construção. Agora, tem muito... Como é que eu posso dizer? É interessante você, ao analisar qual espaço você quer ocupar, analisar o que você faz. Né? Analisar o que você faz. Porque dependendo do que você faz sentido mais ocupar um espaço ou outro. Agora, o espaço que está saturado de maus profissionais, cara, aí é complicado, né? Rafael, e o que é esse espaço? Rafael, eu não faço parte desse espaço não, será? Será que você não faz parte desse espaço? Vamos entender uma coisa? Quem faz parte desse espaço? Combina com o cliente, não vai. Faz o orçamento e depois desaparece. Né? Ou então inicia a obra, pior ainda, né? Inicia a obra e hoje eu não vou, hoje eu não sei o quê. Sabe aquele lenga-lenga que não tem fim? Que irrita qualquer um? Não comunica, não fala nada, não sabe de nada. Cara, um profissional que na verdade não é bem profissional, tá? Vamos mudar o nome? Ao invés de profissional, chamar de lambão? Né? Um lambão. Quem é lambão da construção aí? Hein? Quem que é lambão da construção aí? Lambão é aquele que, né? Aquele que vai empurrando com a barriga, vai de qualquer jeito,
não procura se especializar, não procura entender sobre o que está falando, não procura atender bem o cliente e cumprir. Cara, atender bem o cliente é única e exclusivamente cumprir aquilo que foi combinado. Só de você fazer isso, você está atendendo bem o cliente. Sabia disso? Então, não é querer fantasiar, falar, não, eu vou fazer um negócio gigantesco. Nem ontem eu expliquei, né? Falei bastante ontem sobre isso, falei que da experiência que eu trago para os clientes, mas não é sobre fazer isso, você não precisa fazer desse jeito. Só você fazer o combinado, você já se destaca demais, porque o cliente entende o quê? Fala, cara, esse cara, pelo menos, ele cumpre o combinado, ele faz o que ele combinou, ele atende bem, né? Então, esse tipo de profissional, ele é valorizado ao longo do tempo, só de fazer o básico, beleza? Quando você faz além do básico, aí você se torna um profissional diferenciado. Diferenciado. O que é o profissional diferenciado? É aquele que o cliente olha e fala, cara, esse daí ele vira um promotor, né? O cliente vira um promotor do seu trabalho, ele torce por você. Não tem coisa melhor do que o cliente torcer por você, torcer pelo seu sucesso, torcer pela sua vitória. E tem muita gente aí se enxergando nesse cenário agora, mas o cliente só fala uma coisa, mas nunca mais te indica, né? Ele fala, não, eu gostei do seu trabalho e tal, você acha que ele vai te indicar? Nunca mais. Nunca mais ele te indica. Por quê? Porque ele não sentiu vontade de te indicar. Para você, ele falou ali, né? Às vezes ele fala para você. O pior cliente que tem, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. O pior cliente que tem é aquele cliente que não fala a verdade para você. Esse é complicado. Por quê? Porque quando ele fala a verdade, fala, cara, isso aqui tá ruim, cara, vamos melhorar isso aqui. Ele tá sendo sincero e você tem que aceitar essa repreensão. Agora, quando ele não fala nada e só guarda para ele, aí não tem muito o que fazer. Aí fica mais complicado de você entender aonde você precisa acertar. Ao não entender aonde você precisa acertar, você acaba errando sempre. Portanto, valorize aquele cliente que fala para você a verdade. Fala tipo, esse daqui, cara, eu não gostei. E dê a oportunidade para o cliente falar também. Porque a gente está falando sobre construir com propósito, né? Construir com propósito. E o propósito, ele precisa de direção, certo? Ele precisa de direção. E quem te dá essa direção, muitas vezes, é o cliente. Muitas vezes é o próprio cliente que dá essa direção para você. Às vezes você está fazendo aquilo que você ama, que você gosta. Eu falei sobre isso ontem, né? Você fazer sem precisar... se eu não recebesse para fazer isso aqui, eu faria? Fazer sem precisar receber. Eu falei sobre isso ontem. Então, o cliente, ele pode ser um grande balizador. Se você já está nesse estágio que você está fazendo outras coisas, faria sem precisar receber, ou melhor, não está trabalhando por dinheiro, você trabalha, você precisa do dinheiro, portanto você recebe dinheiro. Mas se você não recebesse, você trabalharia do mesmo jeito? Então essa é a pergunta que eu fiz ontem. Você trabalha... O que faz seu coração cantar, seus olhos brilhar? O que faz você levantar todo dia e falar, não, hoje vai ser fantástico? Veja só. E nem tudo são flores, tá? Por mais que você goste de fazer um trabalho, por exemplo, trabalho com pintura, tem dias que são desafiadores. Tem dias que você não quer levantar e tá tudo bem. Mas se na maioria dos dias, a grandíssima maioria dos dias, você está satisfeito com aquilo que você está fazendo, a profissão que você está exercendo, cara, tá tudo bem. Não precisa ser todos os dias, mas precisa ser a maioria. Se na maioria dos dias você acorda, tipo, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Não pode ser. Eu não vou não. Por que isso é um problema? Porque você não está trabalhando com propósito. Só não está trabalhando com propósito, você está meio que indo aos trancos e barrancos. E o cliente sente isso. O cliente, o investidor, quem estiver trabalhando com você, sente isso. Sente que você não é uma pessoa de confiança. Pô, porque esse cara tá indo meio que freio de mão puxado aqui, né, cara? Não tá com vontade de trabalhar, não. Não tá afim de trabalhar, não. Tá, não. Aí é mais complicado. Aí complica um pouquinho mais. É triste, mas é verdade, gente. Você precisa escolher o quê?
falou do propósito, tá? Ok? Mas e a direção? O cliente às vezes te dá a direção, mas não é esse o caminho que você quer seguir. Você precisa escolher o mercado que você quer seguir, tá? O mercado que você quer seguir. E o mercado também implica no público e o tipo de serviço. Qual o público que você quer atender? Qual o tipo de serviço que faz sentido para você? Às vezes você está trabalhando com pintura, mas não é bem isso que faz sentido para você. Às vezes você gostaria de trabalhar com outra coisa. Às vezes você gostaria de fazer uma gestão de obras, às vezes você gostaria de pegar a obra como todo, às vezes você gostaria de ser investidor, construir do zero e construir riqueza através disso. Para isso você precisa ter esse conhecimento, né? Você precisa correr atrás de conhecimento. Uma coisa que é muito legal, você precisa se expor. Se você está já nesse estágio que você está 90% ou mais, você está acordando todo dia falando, não, eu amo o que eu faço, eu quero fazer isso mesmo, é isso que eu nasci para isso. Se você está nesse estágio, está tudo bem, você se encontrou, está no seu propósito. Agora, se você está naquele lá, tipo, 80, 70% das vezes você levanta e fala, cara, eu não queria ter que ir lá pintar a parede, eu não queria ter que ir lá aceitar revestimento, eu não queria ter que ir lá mexer massa, eu não queria lá ter que fazer essas coisas. Eu não queria ter que ir para a obra e ficar coordenando aquele monte de gente lá. Se você está nesse estágio que você não queria, você precisa entender o que você vai querer então. Você precisa se expor. O que é se expor? Procurar outras formas de agir. Se é pintor, tenta ir para um outro segmento. Às vezes se encontra em outro. A construção ela é abrangente demais. Na construção, você pode ser gesseiro, instalador de drywall, revestimento, encanador, né, instalador hidráulico, eletricista, você pode ser pedreiro, você pode ser aceitador de revestimento, acho que eu já falei, né, pintor. Você pode ser muita coisa. Você pode ter uma empresa de esquadrias, você pode ter uma marcenaria, você pode ter uma marmoraria. Basta você entender como funciona cada negócio. Aí você precisa se expor um pouquinho a cada um. Como que eu me exponho, Rafael? De repente, um curso. No Senai Tatuapé, Senai Orlando Lavieiro Ferraiolo, tem lá vários cursos onde você trabalha em laboratório. Para saber, fazer um curso aqui e entender como é que funciona esse processo. Faz lá o curso. Ou trabalha de ajudante de alguém. Você é pintor, tá? Eu vou trabalhar de ajudante de revestimento daquele cara lá, aquele cara é muito bom. Eu acho que ele vai me ensinar bastante coisa, eu vou tentar entender se isso é pra mim. Só que para você fazer isso, para você mudar, dar essa pivotada, dessa mudada, você precisa estar bem financeiramente. Não tem jeito, gente. É muito básico, tá? É muito básico. Você precisa ter uma reserva financeira. Eu falo sobre isso direto, né? Sobre você ter uma reserva financeira, para você ficar parado um tempo, se for necessário, ter um seguro, enfim. Tem várias formas de você se cobrir aí, você profissional da construção, para o quê? Para você encontrar o seu propósito. Também serve para isso. Serve para um imprevisto? Serve. Mas e se o imprevisto for previsto? E se você achar que não está trabalhando naquilo que você gostaria? Essa reserva te possibilita você tentar buscar outras áreas, vou parar um mês para fazer um curso. Parar um mês. Só para fazer curso. Para me expor, para ver, se trabalhar de ajudante ali, pegar só uns pingadinhos aqui de uma coisinha ou outra e tá tudo bem. Você consegue fazer isso hoje? Se você não consegue, talvez você devesse se programar para conseguir. Porque senão fica difícil, você fica correndo atrás do próprio rabo ali, né? Fica correndo atrás do próprio rabo. Aí você sai do lugar como? Não, Rafael, eu não consigo parar de trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Tá tudo bem. Agora, eu não tô gostando daquilo que eu tô fazendo aqui no trabalho. Tá ali, atrás do rabo. Perdido. E vai ficar ali atrás do rabo anos. Anos. Dezenas de anos, às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem gente que 30 anos trabalhando naquilo que não gosta e não consegue sair porque também não consegue organizar suas contas. Gente. Não consegue se organizar, não consegue parar para poder alinhar a sua empresa, alinhar o seu trabalho, alinhar aquilo que faz e tentar encontrar o seu propósito. Tentar encontrar aquilo que te faz o coração cantar. Rafael, o que faz meu coração cantar e tá na praia. Não, gente, não é isso também, né? É estar sentado na praia ali, à beira-mar, tomando um chopinho, tomando uma água de coco.
Aí qualquer um, né? Qualquer um. Você vai precisar trabalhar para conseguir chegar nesse nível. Porque isso daí é lazer, não é propósito. Ninguém nesse mundo tem um propósito de ficar sentado na praia tomando um chopp, tomando uma água de coco. Isso não é propósito. Isso é lazer. E é importante. Não estou dizendo que não é. É importante, esporadicamente. Mas você viver disso, gente, quem que aguenta? Você não aguentaria. Eu duvido você ficar um ano inteiro, todos os dias ter que sair da sua casa, ir pra praia e ficar lá só bebendo água de coco, tomando cerveja. Todos os dias. E passa o dia e volta para casa. A primeira semana vai ser fantástico. Uau, que me encontrei finalmente. A segunda semana, pô, legal. A terceira semana, caraca, mano, eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Não aguento mais isso aqui, não. Não aguento mais essa areia, não aguento mais esse sol, não aguento mais. Tem dia que tem chuva também, eu tenho que ficar aqui na chuva ainda. Às vezes tá frio, eu tenho que ficar aqui de casaco na praia. Nem tudo são flores, gente. Todo excesso é ruim. Por isso a importância do lazer ser esporádico, ser aquele momento de prazer com a família, que você extravasa, que você relaxa. Se você faz isso todo dia, não é mais um prazer. E isso não é sobre propósito, tá? Lazer, propósito são coisas diferentes. Você faz o seu propósito para ter momentos de lazer. Percebe isso? Bom, você escolheu o mercado, tá? Você escolheu onde você quer trabalhar. Você precisa também criar objetivos profissionais. Você precisa ter um alvo para atirar uma flecha. Você precisa ter. Que sejam alinhados com o quê? Com a sua vida pessoal, com o seu propósito. Que sejam alinhados com aquilo que você busca. Você precisa ter um alvo ali na frente. Você precisa ter um alvo. Algum lugar para você poder mirar e falar, é ali que eu quero chegar. Se não, entra naquela história que eu expliquei ontem, né, da Alice no País das Maravilhas. Você vai perguntar para onde eu vou e vão te responder. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, porque você não tem um alvo, você não tem ali uma frente, um lugar para você falar, não, é aqui que eu preciso ir, é para esse caminho que eu preciso ir. E para eu conseguir atingir esse objetivo, eu preciso o quê? Recurso financeiro. Invariavelmente vai ser isso, tá? Estou falando de objetivo de vida, né? Mas e o objetivo profissional? Eu quero ser reconhecida por fazer isso e aquilo, por mudar o cenário da construção civil, né, elevar a régua da construção civil. Eu quero ser reconhecido por ser o melhor profissional de pintura, ser o melhor profissional de revestimento, ser o melhor profissional em gestão, ser o melhor profissional de empreita. O que é isso? O que você busca aí? Ser disruptivo na construção, fazer alguma coisa diferente, ou não, fazer a mesma coisa sempre no mesmo dia, porque eu gosto daquilo que eu faço. Tá tudo bem. E mostrar, de repente ensinar outras pessoas a fazer do mesmo jeito, porque o que você faz está muito certo. Por que não? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu direcionamento? Qual que é o seu objetivo profissional? O que você busca? Esses momentos de reflexão que você está tendo aqui agora são de suma importância para o seu desenvolvimento. Porque se você não tiver esse tipo de reflexão, não parar para pensar nesse tipo de coisa que eu estou te falando agora, você vai ficar ali, correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, e não vai passar um ano, passar 5, passar 10, passar 20, passar 30, passar 40, e você está ali, sem dinheiro, sem propósito. Quando eu digo sem propósito, eu quero dizer que você está ali trabalhando, sofrendo, trabalha sofrendo, para ter depois você vai tentar ter, para compensar esse sofrimento, você vai tentar ter prazeres que você não precisaria. Vai querer gastar 500, 600 reais num restaurante, fala, não, eu mereço. Por quê? Porque você não fez aquilo que você gostava, parece que você estava num sofrimento. Então eu falo, passei a semana inteira em um sofrimento gigantesco, agora eu vou compensar isso aqui. Aí você vai lá e gasta. Por gastar, tentando compensar aquilo que você não faz
como deveria fazer, ou melhor, não faz o que você gostaria de fazer, você gasta tentando compensar isso, você fica sem dinheiro e fica num loop infinito ali. E passa 5, 10, 20 anos nisso. Conhece alguém que é assim? Eu conheço um monte. Conheço um monte. E eu gostaria que não fosse, mas depende de cada um fazer aquilo que precisa ser feito para sair desse loop. E o primeiro passo é refletir. O primeiro passo vem daqui. E o segundo passo vem das suas ações. Rafael, eu não consigo sair desse loop por causa do dinheiro. Tá, então se programa para poder fazer uma reserva e sair disso. Daqui 6 meses, eu vou juntar um dinheiro aqui, em que daqui 6 meses eu vou conseguir ficar um mês parado. Um mês, parado. Para isso eu vou reduzir alguns custos financeiros aqui em casa, tal, diminuir, cortar. Eu tinha Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube Premium, tudo. Eu vou ficar só com um. Eu vou pegar só YouTube Premium e tá tudo bem. Ou eu vou pegar só, eu gosto mais do Disney Plus, eu vou pegar o Disney Plus só, vou cancelar os outros. Eu tinha um projeto, eu pagava tanto por mês aqui numa academia muito top e vou pagar um valor mais acessível. Vou diminuir o meu custo de vida. Eu ia nos restaurantes mais tops nos finais de semana, mas agora eu entendo que isso era para compensar o que eu fazia durante a semana. Eu vou fazer diferente. Eu vou comprar, fazer mercado e fazer comida em casa. Porque assim eu vou conseguir economizar. Vou fazer um sacrifício aí durante 6 meses, sair pouco. Quando eu sair num lugar mais baratinho, mais tranquilo, só para eu também não ficar afogado ali só em casa. Sair num lugar tranquilo, não paga R$500 num restaurante. Paga 60, 70 reais num restaurante, numa boa refeição tranquila ali. Para você, se for levar a família, aí fica um pouquinho mais caro, mas vai num lugar que você consiga, né, ter um valor mais acessível. E com esse plano de 6 meses, você juntou um dinheiro que você vai ficar um mês, já tem um custo de vida mais enxuto, vai ficar um mês mais tranquilo. Se você for casado, conversa com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, conversa com o marido, com a esposa. Por quê? Porque ele faz parte da sua vida. Você não pode sair fazendo as coisas à torta e direito. Fala, seguinte, eu vou querer, marido, esposa, seguinte, eu vou querer, tô pensando em fazer isso daqui por esse motivo, eu preciso de um mês, eu preciso juntar dinheiro para ficar um mês parado, para eu poder encontrar esse propósito, e através desse propósito eu vou conseguir evoluir, crescer na profissão, e a gente vai colher frutos ali na frente sobre isso. Então essa pessoa precisa estar junto com você. Porque senão vai estar um nadando para um lado, um nadando para um lado, nadando para o outro, um cabo de guerra ali também não vai resolver, tá bom? Então, esteja alinhado com o seu parceiro, com a sua parceira, certo? Seus filhos também, um alinhamento ali, a gente vai precisar gastar mais, tal, o papai está se programando ali, mamãe está se programando ali para fazer um negócio diferente, que vai ser bom para nós, então a gente precisa se dar uma enxugada nos custos, tá bom? Tamo combinado? Tamo combinado. Combinado não sai caro, tudo vai dar certo. Fechou? Então, existe um caminho. Mas é fácil. Não tô dizendo isso, tá? Toma cuidado, tá? E desses 6 meses já se programa também para o quê? Aonde eu vou? Qual curso eu vou fazer? Esse curso vai ter custo, não vai ter custo? Como que eu vou fazer? Já se programa para isso. Tem em mente mais ou menos um direcionamento. Às vezes você se programa para ficar uns dias trabalhando numa coisa, outros dias trabalhando em outra. A gente na construção, se você tem um bom relacionamento com as pessoas, você conhece um monte de gente que você pode pedir esse auxílio nesse momento. E o auxílio que você vai pedir é o quê? Eu vou trabalhar de graça para você. Que auxílio é esse que você está pedindo, né? Será que é ruim? A pessoa será que vai achar ruim? Não sei. Eu acho que não. Então, aproveita, tenta se expor a situações. A partir das situações que se expor, uma delas você vai se encontrar. Ao se encontrar nessa situação, e pode ser fora da construção, tá? Pode ser que você se encontre fora da construção. Gente, só não pode fazer as coisas na loucura. Por isso que eu tô falando. Se planeja. Rafael, já tem dinheiro guardado aqui. Tá bom, então se organiza financeiramente para você não se afogar. Porque um tempo para você de reflexão, de novas experiências, é importante para você se encontrar. Ao se encontrar,
aí acelera. Aí acelera, aí vai para cima com tudo. Vai nesse segmento, vai nessa jornada, tá? Depois que você se encontrou, pô, é isso que eu quero fazer. O duro é quando você não se encontra, né? Quando você continua trabalhando a mesma coisa. Precisa se encontrar, gente. Precisa trabalhar por algo além do dinheiro. Beleza? Você precisa se encontrar. É fácil? Não é. Às vezes você consegue fazendo cursos durante o processo, não ter que parar um mês. Rafael, eu estou sugerindo aqui, né? Tá? Parar um mês. Pode ser que faça sentido para você, pode ser que não. Não, Rafael, eu vou tentar aqui de noite, tá? Depois do trabalho eu vou tentar fazer cursos online. Tem outras alternativas, eu estou dando uma, tá? Mas tem outras alternativas. Por que eu estou dando alternativas? Porque eu não sei qual que é o seu cenário. Ok? Então, você precisa saber qual que é o seu cenário, o que você pode fazer dentro daquele cenário que você se apresenta para você. Mas o que não pode continuar é você ali correndo atrás do rabo. Isso não pode continuar. Se você não tem o seu propósito definido. Beleza? Tenta encontrar aí algo que realmente faça valer a pena o seu dia. Todos os momentos? Não. E os primeiros momentos que você faz, não, porque você vai aprender, né? Tem que ser algo que você gosta de aprender. Pô, tô aprendendo isso aqui, tô achando muito legal, cara, tô adorando isso aqui. Tem que ser algo que faça o seu coração brilhar, né? Bom, pessoal, é isso. Vamos falar sobre a nossa frase contra a preocupação de hoje? Vamos ver uma frase aqui. Tá. Essa vai ser a nossa frase contra a preocupação de hoje. Vamos ler? Essas frases são bem legais, né, gente? Eu gosto bastante. Faça a pergunta: isso é uma preocupação ou um problema? Tá? Porque às vezes a gente acha que na verdade é um problema e na verdade é uma preocupação. Não se tornou um problema ainda. Só se torna um problema depois que é consumado, né? É consumado. Ou seja, depois que você faz a... Né, Rafael, eu ia furar lá, eu tô preocupado porque se eu furar um cano aqui eu vou ter problema. Sim, se você furar um cano você vai ter problema. Então, você está preocupado se o cano que você vai furar vai dar problema. Só que você ainda nem tentou fazer os furos para ver se vai estourar o cano ou não. Faz os furos primeiro, depois você vê. É claro, se previne, né? Aqui, tá, é mais provável que seja aqui. Se não tem um projeto hidráulico, e normalmente não tem, você acho que aqui vai dar certo, vai. Furou o cano, aí você se preocupa com o problema depois. É claro, já se organiza, né? Você sabe onde é os registros e tal, tô dando um exemplo aqui, mas, né? Só pra... ai. Tem gente que faz sair do furo na loucura, não sabe onde é o registro de quê, daí começa a jorrar água de todo lado, você não sabe como fechar os registros, aí é doido. Pessoal, encerramos por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para a gente poder atingir mais pessoas. E desejo que você esteja aqui, né? Te encontro aqui, desejo para você hoje um dia de muita produtividade e que amanhã você esteja aqui às 7h27 da manhã, que amanhã vai ser o tema, mantendo esse tema aqui, vai ser um conteúdo vai agregar muito para você amanhã. Então, conto com a sua presença aqui amanhã. Até amanhã, grande abraço, 7h27, hein?